Você já sentiu, no primeiro minuto de conversa com alguém, que sabia exatamente como aquela pessoa se via, o que esperava da vida e até onde ela mesma colocava seus limites? Não é magia, não é adivinhação, e tampouco depende de dons raros. É ciência espiritual aplicada. Quando você aprende a ouvir além das palavras, o subconsciente se revela. Hoje, eu quero lhe mostrar uma ferramenta simples e poderosa, inspirada na lei da mente, para ler a mente de alguém, e também a sua, com apenas 3 perguntas. Se você acredita que existe algo maior guiando sua vida e que a mente é o altar onde destino e fé se encontram, inscreva-se agora e curta este vídeo para continuar sua jornada de transformação. Há um princípio imutável operando por trás da vida humana. Assim como você pensa, sente e crê no íntimo, assim se torna sua experiência. O que chamamos de ler a mente não é invasão, é observação consciente das sementes que cada um está plantando diariamente no próprio jardim interior. Essas sementes são convicções. E convicções possuem vibração, ritmo e consequências. Todo homem arrasta para si as condições que combinam com a música que toca por dentro. Quando você domina essa escuta, as máscaras caem. As palavras podem ser educadas, os gestos podem ser treinados, mas o padrão de crença sempre anuncia sua colheita. É por isso que algumas pessoas parecem viver sob o mesmo céu e, no entanto, atravessam climas totalmente diferentes. Não é o clima externo que muda, é o clima da crença. Talvez você pergunte, mas Joseph, como posso penetrar nesse padrão sem anos de análise? É aqui que entra o método das 3 perguntas. Ele não foi feito para manipular ninguém. Foi feito para curar, orientar, fortalecer relacionamentos, parcerias, atendimentos, equipes e, acima de tudo, para libertar você da ilusão. Quando você faz essas perguntas com respeito, silêncio interior e genuíno interesse pelo bem do outro, a mente consciente relaxa, a defensiva cede, e o subconsciente começa a responder em entrelinhas, metáforas e tonalidades. Você passa a enxergar a causa antes do efeito, a raiz antes do galho, a crença antes do comportamento. A primeira pergunta é a janela da esperança. O que você espera que aconteça? Abre espaço para que a pessoa descreva, em qualquer área, qual é o desfecho que ela imagina. Escute com a serenidade de quem olha um lago. Alguns dirão, espero que dê certo. Outros, num suspiro, confessarão, tomara que não dê errado. A diferença é sutil, mas decisiva. Espero que dê certo fala de uma imagem positiva, concreta, possível. Tomara que não dê errado denuncia um apego à ameaça, um olhar que mantém a atenção no risco. A mente subconsciente não entende a partícula do não. Ela drena energia para a figura dominante. Quem vive dizendo não quero fracassar faz do fracasso o santo de devoção negativa. Quem diz eu me vejo avançando, passo a passo dá ao subconsciente a fotografia que ele precisa para trabalhar. Você já percebeu como seus pensamentos moldam sua realidade? Escreva nos comentários. Em que área sua esperança ainda está mais ocupada em fugir do que teme do que em se aproximar do que ama? A segunda pergunta é o espelho do medo. Do que você mais teme nesse processo? Não é para humilhar, é para iluminar. O medo, quando nomeado com honestidade, perde metade da força. As pessoas dirão, tenho medo de ser rejeitado, tenho medo de perder dinheiro, tenho medo de não ser bom o suficiente. Em cada resposta, há um fio que nos leva ao porão da crença. Temor de rejeição revela, muitas vezes, a suposição escondida de que o valor depende do aplauso. Temor de perder dinheiro aponta, frequentemente, para uma teologia da escassez, a ideia de que o bem é pouco, de que o universo é um açougue com carne contada. Temor de não ser bom o suficiente denuncia a idolatria do mérito como se a vida fosse uma banca examinadora implacável. Quando esses medos dirigem o volante por baixo do painel, a pessoa freia quando devia acelerar, acelera quando devia contemplar, e vive colecionando quase começou, quase terminou, quase se permitiu. É por isso que, diante do medo, não basta coragem, é preciso substituição. Não se expulsa a treva com vassoura, acende-se a luz. Diga a si mesmo, com voz de autoridade, o infinito em mim é minha provisão, meu valor e meu caminho. Eu avanço em segurança. Comente, eu creio no poder divino, se você também sente essa energia despertando dentro de você. A terceira pergunta é a senha do hábito. O que você mais afirma sobre si mesmo ao longo do dia? Aqui, você toca o teclado que programa o destino. Afirmações repetidas são tijolos. Sou ansioso, sou azarado, sou ruim com números,
sempre me atraso, ninguém me entende, tudo em mim é difícil. Cada frase dessas é uma pequena oração involuntária, e o subconsciente, fiel como um servo obediente, cumpre ordens sem discutir. Por que algumas pessoas florescem tão naturalmente em certos ambientes? Porque passaram anos dizendo a si mesmas frases que germinam. O subconsciente trabalha por imagens e emoções. Quando você diz sou organizado, e, mesmo que ainda não seja, fecha os olhos e se vê finalizando tarefas, a mente subjetiva colhe essa fotografia e começa a reorganizar seus impulsos, sua atenção, sua intuição. E quando você repete sou azarado, o mesmo mecanismo se mobiliza para colorir de tropeço o que poderia ser uma travessia. Qual pensamento você mais repete ao longo do dia, e o que ele está criando na sua vida? 3 perguntas, 3 portas. A esperança revela a imagem que guia, o medo revela a sombra que sabota, o hábito revela o disco que toca sem que você perceba. Experimente aplicá-las hoje mesmo a alguém que você ama, um filho, um parceiro, um cliente, e, sobretudo, aplique-as a si. Escreva num caderno, o que eu realmente espero, o que eu mais temo, o que eu mais afirmo. Não minta para si. A verdade liberta porque ela é a linguagem do espírito. Quando você tiver as respostas, não julgue. Observe. Você verá que sua vida é uma equação perfeita entre essas 3 forças. E aqui está o maior segredo. Não tente consertar o mundo lá fora antes de ajustar as engrenagens lá dentro. A lei da mente não é um decreto de fora para dentro. É um fluxo que nasce no íntimo e se derrama em forma, circunstâncias e encontros. Talvez você diga, mas Joseph, eu não consigo evitar meus medos. Eu lhe digo, você não precisa lutar contra eles, precisa dissolvê-los na substância de uma crença maior. Um copo de tinta escura se torna translúcido quando mergulhado num oceano de água clara. Oração científica é esse mergulho. Você toma a ideia de Deus como presença total, inteligência que guia, amor que supre, e a mantém, não como súplica, mas como certeza mansa. Feche os olhos, respire, e repita doce e firmemente, eu me vejo bem-sucedido, eu me vejo sereno, eu me vejo útil. Estou alinhado com a sabedoria infinita. A vida me favorece porque a vida me habita. Enquanto você repete, seu corpo muda, seu campo nervoso se acalma, portas que antes rangiam começam a abrir em silêncio. A oração não altera o coração de Deus. Ela realinha o seu coração ao ritmo divino que sempre esteve presente. E o que acontece quando você faz as 3 perguntas a alguém? Você descobre o mapa. Com o mapa na mão, em vez de discutir comportamentos, você fala a língua da causa. Se um parceiro de equipe diz que espera não ser demitido, tem medo de errar e vive afirmando que é azarado, você entende porque ele hesita na hora de apresentar um projeto. Não basta oferecer técnica, é preciso reprogramar o campo. Diga-lhe, desenhe comigo a imagem do que você quer ver. Em vez de não ser demitido, vamos ver você sendo promovido por sua contribuição clara. Em vez de medo de errar, vamos sentir a alegria do aprendizado. Em vez de azarado, vamos afirmar a ordem divina me acompanha. O mesmo vale para um filho que teme reprovar, para um cliente que teme o investimento, para um paciente que teme recair. Você não nega a realidade, mas nega que o medo seja a realidade maior. A realidade maior é a vida se oferecendo, e a vida responde à fé. Uma observação preciosa. O método exige delicadeza. Não use as 3 perguntas como interrogatório, use como convite. Às vezes, a pessoa não saberá responder. Tudo bem. Dê-lhe palavras. Proponha imagens. Mostre, com sua própria serenidade, que a mente pode ser um jardim e não uma trincheira. A sua paz é a melhor prova de que a lei da crença funciona. Quando você vibra paz, a atmosfera muda. Quando você vibra julgamento, as defesas sobem. Lembre-se, ler a mente é ler a paisagem, não invadir a casa. E, ao ler, você pode decidir semear. Agora, traga isso para a sua vida prática. Escolha uma área, finanças, saúde, relações, criatividade, e responda as 3 perguntas com a caneta do coração no papel. Escreva o que você espera. Se estiver negativo, substitua por uma imagem positiva e específica. Declare seu medo. Olhe-o nos olhos e o entregue à presença, permitindo-se sentir a segurança de ser guiado. Identifique suas frases automáticas. Substitua por afirmações vivas e presentes, como quem muda a música do ambiente. Repita em voz baixa, ao acordar e ao dormir: a paz me antecede, a sabedoria me orienta,
o bem me acompanha. A cada dia, note pequenas confirmações, uma ligação que chega, uma ideia que organiza, um encontro que favorece. O subconsciente ama a repetição, e onde a repetição impregnada de sentimento, a criação. Se você vive tentando decifrar os outros, comece por si. A mente é uma só, e aquilo que você aprende a curar em você, você passa a ver curado no próximo. Quando você, com sinceridade, transforma seu trio, esperança, medo e hábito, algo notável acontece. Você se torna uma presença que liberta, e as pessoas à sua volta começam a responder de modo diferente, sem que você levante um dedo. É a lei da ressonância. O que você irradia, você convoca. E o que você convoca, confirma sua fé, até que a fé se torne visão. Antes de seguirmos, deixe nos comentários qual área da sua vida você quer transformar com as 3 perguntas. Sua palavra é uma semente poderosa. E se este conteúdo está acendendo luzes em você, lembre-se de curtir e se inscrever, porque cada vídeo é uma aula de reprogramação da mente para prosperidade, cura e harmonia. Se a primeira parte abriu a porta, agora vamos caminhar pelos cômodos dessa casa interior. Ler a mente é, na verdade, ler o estado de crença, e o estado de crença se entrega por 3 frestas: aquilo que alguém espera, aquilo que alguém teme e aquilo que alguém afirma repetidamente. Joseph Murphy explicou que o subconsciente não faz piadas com a sua vida, ele apenas grava e executa. A graça, o sarcasmo, a ironia, quando repetidos com emoção, viram decreto. A boa notícia é que decretos podem ser reescritos. E as 3 perguntas são as canetas mais simples e poderosas para essa reescrita. Não para você controlar pessoas, mas para libertá-las, inclusive a si mesmo, de padrões que já não servem. Talvez você se surpreenda com a quantidade de vezes em que a primeira pergunta, o que você espera que aconteça? Revela que alguém não espera nada específico. Ah, sei lá, só quero que fique tudo bem. Esse tudo bem genérico é um quadro em branco que o subconsciente não sabe colorir. A mente profunda trabalha melhor com imagens. Se você não oferece imagem, o hábito antigo volta com as suas fotos preferidas, e geralmente são imagens de medo. O método, portanto, pede detalhe amoroso. Em vez de quero vender mais, traga. Eu me vejo conversando com 3 clientes por semana, ouvindo suas necessidades e apresentando soluções claras. Assino 2 contratos justos por mês. Entrego com excelência, recebo com gratidão. Em vez de quero um relacionamento bom, desenhe. Eu me vejo almoçando com alguém com quem posso ser honesto. Rimos de coisas simples. Conversamos com respeito. Ao final, nos sentimos nutridos. Au subconscient entende cela. Dê-lhe cenas, e ele lhe devolverá caminhos. Você já percebeu como seus pensamentos moldam sua realidade? Comente aqui qual imagem concreta você escolhe oferecer ao seu subconsciente nesta semana. Escrever é fixar, e fixar é criar. Quanto à segunda pergunta, do que você mais teme? Perceba como as respostas costumam se agrupar em 3 medos-mãe: medo de não ser amado, medo de não ser capaz e medo de não ser suprido. Cada um deles ativa roteiros previsíveis. Quem teme não ser amado tende a agradar além do justo. Dizer sim quando queria dizer não e abandonar a própria verdade para comprar companhia. Quem teme não ser capaz foge de desafios, posterga decisões, busca cursos infinitos sem se permitir errar na prática. Quem teme não ser suprido enclausura talentos, diminui preços por pânico, acumula e, sem perceber, bloqueia a circulação que traria exatamente o que precisa. As 3 perguntas servem para apontar qual medo está no volante. Quando você o reconhece, pode realocá-lo para o banco de trás e chamar a presença que deveria conduzir, a fé aplicada, essa certeza mansa de que o bem habita você e abre caminhos justos. Aqui entra um aspecto que poucos praticam: transformar o medo em matéria-prima de oração científica. Não é negar o que sente, é dar forma nova ao que sente. Se você disse tenho medo de ser rejeitado, sente-se, respire e declare, olhando para dentro com gentileza: eu sou amado porque expresso o infinito de forma única. Eu ofereço verdade e respeito. As pessoas corretas reconhecem minha luz, as que não reconhecem não são meu espelho. Se o medo foi tenho medo de não dar conta, declare: eu sou guiado inteligentemente passo a passo. Eu aprendo rápido. Eu sou constante. Deus em mim é a minha suficiência. Se o medo foi tenho medo de faltar, afirme: o infinito é a minha fonte. Pessoas, empregos e clientes são canais. Canais mudam. A fonte não.
Eu circulo bem com sabedoria e sou suprido com dignidade. Repita até a respiração descer, porque o subconsciente assina sob afirmações quando o corpo relaxa. Comente "Eu creio no poder divino" se você escolhe praticar essa substituição hoje. Medo por convicção, treva por luz, pânico por presença. A terceira pergunta: o que você mais afirma sobre si ao longo do dia? Expõe o software. E software se atualiza linha a linha. Há frases aparentemente inofensivas que são vírus. Sou péssimo com nomes transforma encontros em desertos. Por que você para de tentar? Sou muito ocupado vira álibi para ausências e atrai caos, porque sua mente se programa para congestionamento. Eu sempre me ferro é sentença que convoca tropeços supérfluos. Você pode dizer, isso é só modo de falar. Mas a linguagem é modo de criar. Troque o não dou conta por eu priorizo e concluo. Troque sou ruim com nomes por eu presto atenção e repito o nome com carinho. Troque sempre me atraso por eu me organizo e chego com paz. E se a realidade ainda não corresponde, sustente a afirmação como quem puxa a realidade para nova forma. Murphy insistia, primeiro cresce e sente-se, depois vê-se. A visão segue a fé, não o contrário. Agora, aplique as 3 perguntas a situações comuns, para perceber como leitura da mente é apenas leitura de crenças em ação. Pense no colega que sempre coincide de ficar doente na véspera de entregar um projeto. O que ele espera? Que ninguém pegue no meu pé. O que teme? Ser comparado e não dar conta. O que afirma? Sou azarado, comigo tudo complica. A doença é o corpo obedecendo à crença. Ele cria um álibi fisiológico para escapar da dor imaginada. Se você é líder, não humilhe a pessoa, eduque o clima interior dela. Ajude-a a reescrever as respostas. Que você espera? Espero entregar uma versão honesta, com espaço para melhorias. Que você teme? Que encontrem erros. E se erro virar material de aprimoramento? O que você afirma? Estou aprendendo a ser confiável. Nomeie, abençoe, cobre com clareza. A mente aprende quando a verdade vem com respeito. Deixe nos comentários qual padrão você já percebeu em alguém próximo usando essas 3 lentes, expectativa, medo e afirmação. Sem expor nomes, claro, o objetivo é treinar seu olhar compassivo, não fazer tribunal. Há uma ética inegociável neste método, a intenção. Se você usa as 3 perguntas para vencer discussões, você as profana. Se usa para entender e servir melhor, você as consagra. Ler a mente é ler as sementes, e quem lê semente com amor se torna jardineiro, não juiz. Em uma conversa íntima, por exemplo, com alguém que você ama, em vez de acusar, você sempre estraga tudo no final. Pergunte, quando você vai embora antes do fim, o que estava esperando lá no fundo? O que estava temendo? O que anda dizendo para si nos últimos dias? A pessoa pode chorar. É bom. Significa que a defesa cedeu e a raiz apareceu. A raiz, vista com carinho, vira adubo. Talvez você pergunte como aplicar isso a si, nos momentos quentes, quando o coração dispara e a mente antiga toma o volante. Use as 3 perguntas como âncora. Está nervoso antes de uma reunião? Pare e responda para si. O que eu espero? Eu me vejo claro, calmo, honesto. Do que eu temo? De falhar. O que eu afirmo? Eu sou guiado e preparado. Eu respiro e contribuo. Repita devagar. Visualize a primeira frase que você dirá na reunião, curta e firme. Veja o primeiro olhar, o primeiro sim com a cabeça. Sinta o corpo. Ao entrar, você fará o que já ensaiou em alma. O corpo obedece ao script mais sentido, e você acabou de escrevê-lo. Este é um ótimo momento para nosso pacto de prática. Por 7 dias, escolha uma pessoa por dia. Pode ser você em alguns dias, e aplique o método das 3 perguntas. Registre, sem julgar, as respostas reais. Em seguida, escreva as versões alinhadas à verdade, esperança clara, medo transmutado, afirmação criadora. Leia as versões alinhadas pela manhã e à noite. No 7º dia, observe o que mudou na linguagem, no humor e nas microdecisões. O subconsciente precisa de repetição gentil. Dê a ele uma semana de prova de amor. Deixe nos comentários qual área da sua vida você quer transformar. Sua palavra é uma semente poderosa. Um cuidado adicional. As 3 perguntas expõem crenças,
Mas quem liga as crenças ao corpo é o seu estado fisiológico. Por isso, una o método à respiração. Ao ouvir uma resposta impregnada de pânico, convide a pessoa, ou a si, a alongar a exalação em 3 ciclos. Não é perfumaria, é fisiologia. O corpo em segurança permite que novas ideias entrem. É por isso que as melhores conversas acontecem em caminhadas, cafés calmos, salas iluminadas por luz natural. Você não lê mente em campo de guerra, você lê mente em jardim. E se o ambiente não favorece, crie jardim dentro. 3 exalações longas já plantam árvore. Quero trazer 2 pequenas histórias que são mapas. Um gerente de vendas, rígido e cansado, dizia aos 4 ventos: minha equipe não presta. Aplicamos as perguntas a ele. O que esperava? Que entreguem sem eu ter que cobrar. O que temia? Ser visto como fraco se eu afrouxar. O que afirmava? Se eu não apertar, nada anda. Reescrevemos. Esperança. Eu me vejo liderando por exemplo e clareza. Cada um sabe o que fazer e por quê. Medo transmutado. Autoridade não é dureza. Eu posso ser firme e humano. Afirmação nova. Eu cuido de pessoas e elas cuidam de resultados. Em um mês, a linguagem dele mudou. Mais perguntas, menos gritos, mais feedback, menos sarcasmo, mais ritos de começo e fim. O time, que vivia na defensiva, respirou. O número subiu. Não foi mágica. Foi mente em ordem. Outra história. Uma estudante de medicina com pânico de provas. Esperava não travar, temia desmaiar, afirmava: prova me destrói. Tudo negativo, tudo na língua do medo. Reescrevemos. Eu me vejo lembrando com clareza do que estudei. Eu organizo o tempo. Eu cuido de mim antes da prova. Eu confio no meu preparo e na minha respiração como antídoto do medo. Eu performo com serenidade como afirmação. Incluímos 3 micro-rituais. Leitura da primeira questão em voz quase inaudível. Contagem de 3 respirações antes de cada bloco. Água como lembrança de fluxo. 2 semanas depois, ela relatou o primeiro exame sem pânico. O conteúdo era o mesmo. O estado, outro. O subconsciente recebeu comando novo e provocou reações novas. Você já percebeu que as mesmas 3 perguntas também revelam a cultura de um grupo, uma família, uma empresa? O que vocês esperam quando começa um projeto? Do que vocês mais temem? O que vocês mais afirmam aqui nos corredores? As respostas desenham um mapa mudo da alma coletiva. Se a expectativa é que ninguém leve bronca, o medo é perder o lugar e a afirmação é que nada muda. Você sabe porque tudo emperra. Traga novas respostas. Esperamos aprender enquanto entregamos. Tememos perder a confiança. Por isso cultivamos transparência. Aqui afirmamos que cada dia tem um avanço visível. Repita isso em rituais, murais, reuniões. O grupo, como o indivíduo, acredita naquilo que se repete com emoção e coerência. No meio do caminho, surgirá a tentação de usar as 3 perguntas como arma. Alguém responderá com vulnerabilidade, e você perceberá o poder de tocar no nervo. Use esse poder para curar. Se a pessoa disser eu temo ser rejeitada, não cole rótulos, ofereça presença. Diga, obrigado por confiar. Vamos construir uma cena de acolhimento. Se ela disser eu sempre me atrapalho, não faça piada, ofereça estrutura. Diga, vamos quebrar em passos e celebrar cada um. Ler a mente é um convite a amar melhor, não a vencer debates. Antes de encerrarmos este movimento, deixe um exercício para esta noite. Pegue papel e caneta. Escreva as 3 perguntas no alto. Responda sem filtros, como se ninguém fosse ler. Em seguida, abaixo de cada resposta, escreva a versão curada, a esperança clara, o medo transmutado, a afirmação criadora. Feche os olhos e veja-se vivendo a versão curada amanhã. Ao deitar, repita: a presença de Deus em mim é minha companhia. Eu durmo em paz e acordo orientado. O subconsciente trabalhará na madrugada. De manhã, você já terá vontade de agir na direção certa, e vontade é ouro, porque vontade é fé em movimento. Deixe nos comentários qual frase você decide substituir a partir de hoje. Pode ser eu sempre me atraso por eu chego com paz. Ninguém me entende por eu me explico com clareza e encontro ouvidos certos. Sou ruim com dinheiro por eu administro com alegria e competência. Diga alto, sua palavra é semente e seu comentário é plantio público.
Se você acredita que existe algo maior guiando sua vida, inscreva-se agora e curta este vídeo para continuar sua jornada de reprogramação e despertar. Existe um momento sutil, quase invisível a olhos distraídos, em que a mente de alguém se abre como uma janela para a brisa. É quando se sente segura, percebida, respeitada. Joseph Murphy insistia que o subconsciente é receptivo à sugestão impregnada de sentimento. Por isso, mais importante do que as 3 perguntas em si é o clima em que você as oferece. Clima de honra, de benevolência, de real interesse no bem. Quando o ambiente emocional é de ataque, a mente fecha. Quando é de hospitalidade, ela fala. Ler a mente, então, é menos sobre descobrir segredos e mais sobre reconhecer o sagrado do outro para que a verdade se apresente. E quando a verdade se apresenta, a cura encontra caminho. É nesse clima que o método ganha potência prática. Você senta diante do seu filho adolescente que anda arredio. Em vez de interrogatório, você oferece silêncio macio e pergunta, com voz baixa, o que você espera que aconteça neste trimestre? Ele tenta a velha rota do sarcasmo, que eu não seja expulso. Você sorri com os olhos e convida. Se fosse um filme de 2 cenas, como seria a primeira? E a segunda? Aos poucos, brota uma imagem. Ele estudando 3 tardes com um amigo, entregando um trabalho no prazo, ouvindo um elogio do professor. A primeira pergunta plantou esperança específica. Você segue. E o que você mais teme nesse processo? A resistência cai um pouco. Ele admite. Ficar com cara de burro na frente da turma. Você acolhe. Entendo. Vamos criar um plano que não te coloque nessa vitrine. A segunda pergunta iluminou a sombra. A terceira fecha o triângulo. O que você mais repete sobre si quando pensa nos estudos? Ele, que eu sempre deixo tudo para depois. Você propõe uma troca. E se fosse eu concluo o que começo? A terceira pergunta trocou o disco. Sem mágica, sem chantagem, sem discursos longos, apenas o realinhamento do trio que governa destinos, expectativa, medo, afirmação, até numa cozinha de casa. Você já percebeu como seus pensamentos moldam sua realidade? Escreva nos comentários a nova frase que você escolhe repetir sobre si ainda hoje. Quando você escreve, você grava. Quando grava, você começa a criar. Agora imagine a cena no mundo profissional. Você conduz uma conversa com um cliente que vive pedindo desconto. Em vez de endurecer a voz e armar o corpo, você respira e pergunta: o que você espera, de verdade, que este projeto te entregue? Ele fala de métricas, de retorno, de prazo. Mas por trás, você percebe algo mais. Ele espera alívio, reconhecimento interno, paz de não precisar justificar a contratação. Você acolhe. Vamos desenhar o que seria um alívio concreto em 30 dias. A esperança ganha contorno. E o que você mais teme? Entregar e o meu chefe dizer que foi perda de dinheiro. Você reposiciona. Então vamos criar marcos visíveis e comunicação clara. O medo vira mapa. E o que você mais afirma sobre você quando contrata algo? Que eu erro nas escolhas. Você oferece um novo decreto. Vamos assinar juntos a frase eu escolho com critério e acompanho com presença. A energia muda. O preço, muitas vezes, deixa de ser o assunto dominante, porque você tocou a causa. O subconsciente do cliente, antes em alerta, passa a cooperar. Não foi retórica, foi engenharia do invisível. No seu próprio íntimo, o processo funciona da mesma maneira quando a insegurança visita. Antes de apresentar um projeto, pergunte-se: o que eu espero que aconteça? E descreva, sem pressa, as cenas da sua excelência em ação, você explicando com clareza, as pessoas acenando com a cabeça, uma pergunta boa que você responde em paz, uma decisão justa. Em seguida, do que eu mais temo? E deixe sair a verdade sem floreios, esquecer um dado, ser interrompido, trocar uma palavra. Substitua. Se eu esquecer, volto com serenidade. Se me interromperem, retomo com calma. Se eu tropeçar, sorrio e sigo. Por fim, o que eu mais afirmo sobre mim? E assine. Eu sou preparado, eu sou claro, eu sou contribuição. Faça isso respirando longo na saída do ar, porque a respiração lenta é o selo que diz ao subconsciente: está é a trilha correta. Au corpo apprendre, à Montseg, à Fala-Flores. Comente eu creio no poder divino se você escolhe treinar esse ciclo hoje mesmo, antes de um encontro importante.
Talvez você pergunte como lidar quando as respostas são francamente negativas. Alguém diz: o que eu espero? Que tudo dê errado e eu pelo menos tenha razão. A mente ferida, às vezes, busca o consolo de estar certa sobre o próprio pessimismo. É aqui que a compaixão precisa se unir à firmeza. Você pode devolver, sem sarcasmo: percebo que você se protegeu por muito tempo apostando no pior para não se decepcionar. Posso te fazer um convite? Vamos escrever 2 linhas, uma onde o pior acontece e outra onde o suficiente acontece, e ver qual das 2 tem mais ar para você respirar. Em geral, a linha do suficiente abre espaço. Suficiente é a ponte entre o deserto da desesperança e a terra da fé. A partir daí, você sugere: que afirmação caberia na sua boca hoje? Algo que não te violente, mas te puxe um pouco para cima. Talvez surja: eu consigo dar o primeiro passo. Isso basta. O subconsciente precisa de uma alça realista para começar a mover a máquina. Há uma beleza particular quando aplicamos as 3 perguntas em grupos. Peça que cada membro de uma equipe responda, em poucas palavras, o trio sobre o projeto do mês. As respostas, postas num quadro, revelam o clima espiritual do time. Você verá que um espera impacto mensurável, outro espera reconhecimento, outro espera aprendizado. Um teme exposição, outro teme prazos, outro teme mudança de escopo. Um afirma: a gente dá um jeito, outro repete: aqui nada funciona. Sem briga, sem cinismo, nomeie os medos, alinhe as esperanças, propõe afirmações comuns. Aprendemos enquanto entregamos, combinados claros, relações leves, cada dia tem um avanço visível. Transforme isso em rito: abrir reuniões com uma frase de esperança concreta e fechá-las com reconhecimento específico. O subconsciente coletivo é educado por ritmos. Onde há ritual, há direção. Deixe nos comentários qual ritual simples você pode instaurar no seu trabalho, na sua casa ou no seu estudo para educar a mente com esperança clara, medo transmutado e afirmação criadora. Sua palavra é uma semente, e rito é solo. Outra aplicação: relacionamentos. Quando discussões se repetem, faça um pacto de pausa e use o método. O que você espera quando tocamos nesse assunto? Talvez o outro responda: que você não fuja. Do que você mais teme? Que minhas necessidades sejam ridicularizadas. O que você mais afirma sobre você? Que eu sempre peço demais. A partir desse mapa, você pode responder com amor: eu espero que a gente saia mais próximo. Eu temo te ferir. Eu afirmo que eu consigo te ouvir e também me expressar. Não é teatro. É compromisso com a verdade e com a bondade. A conversa muda de nível. Vocês param de brigar por migalhas e começam a servir o pão da presença. Haverá dias em que você não terá forças para perguntar. Tudo soará como ruído. Nesses dias, faça o mínimo sagrado, uma pergunta a si mesmo como âncora. O que eu espero desta próxima hora? E responda paz operante. Do que eu temo? E responda de me perder em ansiedade. O que eu afirmo? E responda: eu respiro, eu foco, eu concluo um passo. Às vezes, uma hora bem vivida salva um dia. E um dia salvo salva uma semana. E uma semana salva começa a virar nova vida. Você já percebeu que a mente responde a imagens como o corpo responde à música? Crie trilhas sonoras internas para as 3 perguntas. Para a esperança, associe uma imagem de luz da manhã entrando pela janela. Para o medo transmutado, associe a imagem da sua expiração alongando o corpo e abrindo espaço no peito. Para a afirmação criadora, associe a imagem da sua assinatura num documento justo. Repita essas âncoras visuais sempre que o velho script tentar tomar o palco. Au subconscient amasse un bolo. Dê-lhe símbolos limpos e ele lhe devolverá condutas limpas. Há ainda um ponto de ouro: gratidão específica como cola do novo roteiro. Depois de responder as 3 perguntas na versão curada, abençoe as microevidências que já aparecem. A mensagem que chegou no tempo certo, a conversa que fluiu, a coragem mansa que surgiu. Nomeie: obrigado por esse cliente que perguntou do jeito que eu treinei responder. Obrigado por essa lembrança que me fez revisar o documento. Obrigado por essa pausa que evitou uma explosão. Gratidão específica é a planilha espiritual que prova ao seu subconsciente que a nova história está em curso. Quando você reconhece, você repete. Quando repete, você solidifica. Quando solidifica, a realidade expande. Deixe nos comentários qual microevidência de hoje você escolhe abençoar.
Escrever isso dá ao seu íntimo a mensagem: é por aqui. Se você acredita que existe algo maior guiando sua vida, inscreva-se agora e curta este vídeo para continuar expandindo sua mente com ferramentas simples e profundas como esta. As 3 perguntas não são truque, são chaves. Elas abrem a sala onde você vê o que importa, a ideia que dirige, o medo que atrapalha, a frase que cria. Ao ver, você pode escolher. E ao escolher, você reescreve destino. Quando a luz está acesa por dentro, a vida para de tropeçar em móveis que sempre estiveram no mesmo lugar. As 3 perguntas, o que você espera, do que você teme e o que você afirma, são o interruptor. Encerrar esta jornada é, na verdade, começar uma vida mais lúcida. Você aprenderá a aplicar o método onde mais dói e onde mais importa. No dinheiro que precisa circular sem pânico, no corpo que pede cura sem guerra e no propósito que clama por expressão sem espetáculo. Joseph Murphy diria que o milagre não está em adivinhar a mente do outro, mas em alfabetizar a sua própria mente em linguagem de fé aplicada. Quando você sabe o que está esperando, nomeia o que estava temendo e escolhe o que vai afirmar, o subconsciente recebe instruções limpas e o mundo, obediente, responde com portas. Comecemos pelo campo financeiro, onde tanto se perdem em discursos de escassez. Sente-se diante de uma conta, de um orçamento, de uma meta, e responda em voz mansa: o que eu espero que aconteça? Não diga que não falte. Diga: eu me vejo pagando em paz e recebendo em canais justos. Eu me vejo sendo útil e sendo bem remunerado por essa utilidade. O corpo muda de clima quando a esperança deixa de ser fuga e vira direção. Em seguida, do que eu mais temo? Talvez venha de perder tudo, de errar, de ser enganado. Traga o medo para o colo e transmute. O infinito é minha fonte. Pessoas e contratos são canais. Eu ajo com prudência e visão. Eu aprendo com cada passo. Eu sou guiado. Por fim, o que eu mais afirmo sobre mim quando penso em dinheiro? Se a língua é sou péssimo com finanças, troque por eu administro com alegria e competência. Eu abençoo entradas e saídas. O que sai volta multiplicado por canais certos. Faça a operação prática: negociar, organizar, cortar desperdício, investir com critério, sustentando essa música no peito. A leitura da mente do dinheiro é simples. O saldo externo tende a seguir a letra interna que você canta com mais devoção. Passemos ao corpo, que registra crenças como um livro e escreve histórias. Diante de uma dor que insiste, de um exame que assusta, de um hábito que fere, pare e pergunte: o que eu espero que aconteça? Se sua resposta é que isso não piore, você está servindo imagens de sombra ao subconsciente. Diga: eu me vejo restabelecido, descansando melhor, movendo-me com leveza, recebendo o cuidado certo, escolhendo alimentos que me curam, ouvindo meu ritmo. Do que eu temo? De nunca melhorar, de descobrir algo ruim, de não aguentar. Transmute: meu corpo é aliado, a vida em mim sabe curar, eu me escuto, eu sigo o tratamento com paz, eu me abro a bons profissionais, eu coopero com minha cura. O que eu afirmo? Se você tem repetido meu corpo me sabota, eu sempre adoeço em época crítica, substitua por meu corpo é templo e mestre. Eu o honro, eu me fortaleço a cada dia, eu descanso sem culpas, eu restauro. O subconsciente conversa com o sistema nervoso. Ao alterar a frase que governa o corpo, você altera microdecisões. Dormir meia hora a mais, beber água antes do café, caminhar em vez de rolar a tela, marcar a consulta que vinha adiando, dizer um não que poupa seu sistema. Cura é a soma de muitos pequenos sims à vida. E o propósito? O propósito é o país onde as 3 perguntas se tornam constituição. Diante da sua vocação, seja ela empreender, ensinar, criar, cuidar, liderar, construir, pergunte: o que eu espero que aconteça quando expresso meu dom? Veja cenas humildes e verdadeiras. Você atendendo alguém e vendo alívio nos olhos. Você lançando um projeto que serve e recebendo relatos de transformação. Você sendo remunerado com dignidade por fazer bem o que nasceu para fazer. Do que eu temo? De ser invisível, de fracassar, de me expor. Troque pelo mapa. Eu apareço pelos canais corretos. Eu aprendo com cada etapa. Eu me exponho com respeito aos meus limites e ao meu tempo. Eu sou visto pelo que entrego. O que eu afirmo? Em vez de já tem gente melhor, escreva lugar para minha nota. Eu trago algo singular. Eu sirvo com alegria e próspero. O propósito não é fogos de artifício, é chama contínua. As 3 perguntas sopram essa chama na direção certa.
Você já percebeu como seus pensamentos moldam sua realidade? Escreva agora nos comentários uma cena concreta que você escolhe esperar. Pode ser: eu me vejo assinando um contrato justo. Eu me vejo caminhando 20 minutos por dia sem dor. Eu me vejo apresentando meu trabalho com paz. Quando você escreve, você semeia. Quando semeia, você convida a colheita. Quero lhe entregar, agora, a prática de 10 minutos que consolida o método e que você pode realizar todos os dias, ao acordar ou antes de dormir. Sente-se com a coluna ereta, pés no chão, mãos repousando no coração e no abdômen. Nos 2 primeiros minutos, respire como quem ensina ao corpo a música da confiança. Inspire contando até 4, expire contando até 6. No 3º minuto, responda a primeira pergunta para uma única área do dia. O que eu espero que aconteça hoje? Descreva uma cena específica e bela. No 4º e 5º minutos, responda a segunda pergunta, do que eu temo, e transmute com frases de fé aplicada, em tom manso, até o corpo assinar embaixo. Nos minutos 6 e 7, responda a terceira pergunta, o que eu afirmo sobre mim, e escolha 2 sentenças curtas no presente, que caibam na boca com verdade. Nos minutos 8 e 9, veja as 3 respostas como um pequeno filme, repetido 2 vezes, esperança clara, medo já transformado, afirmação criadora sustentando a cena. No 10º minuto, agradeça antecipadamente. Obrigado, vida, porque isto já está em curso. Obrigado, Deus, porque eu caminho em tua paz. Abra os olhos e faça a primeira ação coerente com o que você viu. A prática é simples, a fidelidade a ela, poderosa. Au subconscient, à ma rotina sagrada. Comente: eu creio no poder divino se você assume este compromisso de 10 minutos pelos próximos 7 dias. Diga também qual horário você escolhe, manhã ou noite, e qual área será a sua primeira candidata a florescer. Sua palavra cria trilhos, seu trilho guia seus pés. E quando o outro insiste em respostas negativas, você pode perguntar. Lembre-se de que ler a mente é ler sementes, e que semente precisa de estação e de clima. Nem toda conversa frutifica na mesma hora. Se o outro responde: eu não espero nada, eu temo tudo, eu afirmo que sou um fracasso, você não precisa vencer no debate, precisa oferecer abrigo. Diga: posso emprestar uma imagem até que a sua nasça? E descreva uma cena simples, respirável. Diga: posso emprestar uma afirmação até que a sua fique confortável? E ofereça algo como eu dou o primeiro passo. O coração humano, quando respeitado, volta a confiar. E quando confia, responde. A mente é jardim, não máquina de guerra. Há um gesto silencioso que potencializa a prática, o perdão como faxina do campo. As 3 perguntas mostram o que você espera, teme e afirma. O perdão remove o entulho que impede o fluxo. Se ao responder do que eu temo, surge o rosto de alguém que feriu você, ou a lembrança de uma cena que congelou sua coragem, faça a oração curta que Joseph Murphy recomendaria. Eu abençoo com amor e o libero para Deus. Eu me libero de você. Só o bem é real em mim agora. Repita até sentir o corpo desapertar. Perdoar não é absolver o erro, é tirar a mão do passado para poder segurar o presente. Sem esse gesto, a mente tenta acertar contas com fantasmas. Com esse gesto, a mente volta a criar futuro. Qual será o primeiro pensamento positivo que você vai plantar no seu subconsciente hoje? Esta é a pergunta que sela nossa jornada. Escreva nos comentários, com sobriedade e doçura, a frase que vai guardar sua porta nas próximas semanas. Pode ser: eu ofereço descanso, eu próspero servindo com excelência, eu curo meu corpo com escolhas de amor, eu sou visto pelos canais corretos, eu concluo o que começo. Palavras são chaves. Chaves abrem porta. Portas abertas deixam a luz entrar. Antes de nos despedirmos, lembre-se da essência deste vídeo. Você não precisa adivinhar a mente de ninguém. Você precisa educar a sua, honrar a do outro e criar climas onde a verdade se sinta segura para falar. As 3 perguntas não são truque de salão. São oração científica em forma de conversa. Elas organizam a esperança, iluminam o medo e reprogramam a afirmação. E quando esperança, coragem e palavra caminham de mãos dadas, o destino se reorganiza do lado de fora sem gritos, sem guerras, sem teatralidade. A vida ama essa sobriedade luminosa. Se esta mensagem tocou você, diga-me, qual área da sua vida vai receber, ainda hoje, as 3 perguntas? E qual pequena ação você fará na sequência? Sua resposta é compromisso. Compromisso é ponte.